A esposa de um milionário se apaixona por um personal trainer na academia, mas ela não esperava que seu marido iria descobrir. O sol de Fortaleza brilhava forte naquela manhã. A brisa do mar trazia um toque refrescante, mas o calor era onipresente. A cidade estava acordada, e o burburinho das ruas ecoava pelas avenidas movimentadas. Entre praias paradisíacas e prédios luxuosos, uma das maiores academias da cidade era o ponto de encontro de figuras importantes e moradores que buscavam um estilo de vida saudável. Isadora, uma mulher elegante de 35 anos, atravessava a recepção da academia com passos firmes. Vestia roupas de ginástica impecáveis, que realçavam sua figura esbelta e atraíam olhares discretos, e outros nem tanto. Casada com Fernando Albuquerque, um milionário conhecido por seus negócios imobiliários e sua fortuna inestimável, Isadora vivia uma vida de luxo que muitos invejariam. Mas, por trás da fachada de felicidade e riqueza, existia um vazio que nem as joias mais caras ou jantares em restaurantes renomados conseguiam preencher. Desde que se casara, 10 anos atrás, Fernando havia se tornado cada vez mais frio e distante. A paixão que um dia incendiara o casal agora parecia nada mais do que cinzas. O trabalho e os negócios eram sua prioridade absoluta, e Isadora sentia-se como uma peça decorativa em sua própria casa. Sua rotina na academia era uma das poucas coisas que lhe davam prazer. Mas ela ainda não sabia que esse hábito inofensivo iria mudar sua vida para sempre. Naquele dia, enquanto ajustava os pesos em uma máquina de musculação, Isadora percebeu que não estava sozinha. Um homem alto, de pele bronzeada e cabelos castanhos ondulados, aproximou-se dela com um sorriso caloroso. Ele vestia o uniforme da academia, indicando que era um dos personal trainers. Seus olhos castanhos brilhavam com simpatia. Bom dia, sou Rafael, o novo personal trainer da equipe. Precisa de ajuda com isso? Ele perguntou, apontando para o equipamento. Sua voz era firme, mas gentil. Isadora olhou para ele, surpresa com a abordagem, mas também intrigada. Havia algo no jeito dele que a fez se sentir à vontade, como se aquela interação fosse natural. Bom dia, Rafael. Acho que consigo, mas não me importo com ajuda, respondeu, oferecendo um sorriso educado. Rafael ajustou os pesos com agilidade e explicou a posição correta para o exercício. Enquanto ele falava, Isadora notou que suas palavras eram acompanhadas por um entusiasmo genuíno. Diferente das pessoas superficiais que costumava encontrar em seu círculo social, Rafael parecia autêntico. Durante aquele treino, os dois conversaram sobre coisas simples, a rotina de exercícios, os desafios de manter a disciplina e até sobre a cidade. Rafael era de origem humilde, mas sua determinação e paixão pela profissão o haviam levado longe. Isadora saiu da academia naquele dia com uma sensação diferente. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma centelha de empolgação. Mas tentou afastar os pensamentos, lembrando-se de sua vida como esposa de Fernando e das responsabilidades que isso envolvia. No entanto, o destino parecia determinado a cruzar os caminhos de Isadora e Rafael. Conforme os dias passavam, os treinos com ele se tornaram frequentes. Aos poucos, ela descobria mais sobre o personal trainer. Rafael tinha 28 anos, era formado em educação física e sonhava em abrir sua própria academia. Apesar das diferenças de classe social, os dois compartilhavam conversas cada vez mais pessoais, criando uma conexão que ultrapassava a barreira profissional. Isadora não podia negar a atração crescente que sentia por Rafael. Ele, por sua vez, estava encantado por ela. Não apenas por sua beleza, mas pela sua inteligência e pela tristeza sutil que ela carregava nos olhos. Rafael via nela uma mulher que, apesar de ter tudo materialmente, parecia desesperada por algo mais. Enquanto isso, Fernando continuava alheio a tudo. Passava dias inteiros em reuniões, jantares de negócios e viagens. Quando estava em casa, mal dirigia a palavra à esposa. Isadora sabia que ele não era um homem fácil. Sua postura autoritária e personalidade controladora faziam dela uma sombra em seu próprio lar. Mas, mesmo assim, ela nunca imaginara trair o marido. Uma noite, sentada na varanda de sua mansão com vista para o mar, Isadora se pegou pensando em Rafael. O sorriso dele, o jeito como a olhava, a forma como a fazia se sentir especial, tudo isso a confundia. Seria apenas carência? Ou talvez fosse algo mais? Os dias passaram, e o relacionamento entre Isadora e Rafael tornou-se mais intenso. Uma tarde, após um treino mais longo, Rafael a convidou para tomar um suco em uma lanchonete próxima. Isadora hesitou, mas acabou aceitando. Sentados à mesa, conversaram como amigos, rindo e compartilhando histórias.
Foi nesse momento que Isadora percebeu que não conseguia mais ignorar o que sentia. Rafael, eu acho que não deveria estar aqui, disse ela, olhando para as mãos. Isadora, eu também sei que isso pode ser complicado. Mas é impossível ignorar o que sinto por você, respondeu Rafael, encarando-a com sinceridade. A confissão pegou Isadora de surpresa. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas a conexão entre eles era inegável. Do outro lado da cidade, Fernando começava a perceber que algo estava errado. Um de seus seguranças pessoais, encarregado de monitorar discretamente os passos da esposa, reportara que Isadora passava mais tempo do que o habitual na academia. Além disso, Fernando notara mudanças sutis em sua atitude. Ela estava mais animada, mais confiante, por vezes, distante. Movido por sua personalidade controladora, Fernando decidiu agir. Ele ordenou que um investigador particular fosse contratado para seguir os passos de Isadora e descobrir o que estava acontecendo. O sol de Fortaleza se punha lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Na mansão dos Albuquerque, Fernando se recolhia ao seu escritório, um espaço amplo e luxuoso, onde ele passava boa parte de suas noites. Com a iluminação baixa e o aroma madeirado de seu uísque preferido no ar, ele segurava um pequeno envelope que o investigador particular entregará mais cedo. Ali, dentro de algumas páginas e algumas fotos, estava o início de um mistério que Fernando precisava resolver. Enquanto folheava o relatório, Fernando analisava cada detalhe. A princípio, nada parecia incriminador. Isadora estava passando mais tempo na academia, participando de treinos personalizados e até saindo para tomar um suco em uma lanchonete próxima. Mas era o nome que aparecia repetidamente que chamou sua atenção: Rafael, o personal trainer. Fernando não era o tipo de homem que ignorava padrões. Apesar de não haver fotos comprometedoras, o fato de sua esposa dedicar tanto tempo a esse jovem desconhecido o incomodava profundamente. Ele fechou o envelope, colocou-o na gaveta da escrivaninha e serviu-se de mais um gole de uísque. Eu vou descobrir o que está acontecendo, pensou ele. Na manhã seguinte, Isadora saía para mais um treino na academia. Ela estava animada, como há muito não se sentia. Rafael a fazia rir, e os momentos com ele eram como uma fuga de sua vida controlada e monótona. Ainda assim, a culpa às vezes surgia em sua mente como uma sombra, lembrando-a de sua posição como esposa de um homem poderoso. Rafael, por outro lado, estava cada vez mais envolvido. Ele sabia que Isadora era casada, mas a conexão que sentia por ela era genuína. Diferente das mulheres que conhecera antes, ela parecia compreender seus sonhos e respeitá-lo pelo que era, sem julgá-lo por sua origem humilde. Naquela manhã, o treino foi mais intenso, mas ao final, Rafael a chamou para conversar em um canto mais reservado da academia. Isadora, preciso te perguntar algo. Começou ele, um pouco hesitante. Claro, Rafael. O que foi? Ele respirou fundo antes de continuar. Eu sei que você é casada. Sei que isso complica tudo. Mas eu sinto algo por você, algo que não posso ignorar. E eu acho que você também sente, não sente? Isadora ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras dele. O coração batia acelerado, e ela sabia que não podia mais mentir para si mesma. Rafael, eu sinto, sim, mas isso é tão errado. Ele tocou levemente a mão dela, um gesto que parecia carregar todo o sentimento que ele não conseguia expressar em palavras. Às vezes, o certo e o errado não são tão claros assim, Isadora. Ela sabia que ele estava certo, mas o que eles estavam começando a construir era como caminhar sobre gelo fino. Qualquer passo em falso poderia ter consequências devastadoras. Enquanto Isadora se entregava cada vez mais à emoção de seus encontros com Rafael, Fernando dava início à sua própria investigação. Ele ligou para o investigador e exigiu mais informações. Quero que você o siga de perto. Não me importo com os custos. Se houver algo suspeito, quero saber antes que o dia termine, ordenou, sua voz fria e calculista. O investigador aceitou a missão com prontidão. Sabia que Fernando não era um homem com quem se podia brincar. Naquela mesma tarde, o investigador seguiu Isadora e Rafael até a lanchonete próxima à academia. Lá, os dois riam e conversavam animadamente. Para qualquer observador casual, poderiam ser apenas bons amigos, mas o investigador percebeu algo mais: os olhares que trocavam, o toque ocasional nas mãos. Ele começou a tirar fotos discretamente, capturando cada momento. Pouco depois, Rafael se levantou e acompanhou Isadora até o carro. Antes que ela entrasse, ele se aproximou e murmurou algo que a fez sorrir. O investigador viu o momento exato em que os dois ficaram perigosamente próximos,
mas nenhuma demonstração explícita aconteceu. De volta à mansão, o relatório foi entregue diretamente a Fernando. Desta vez, as fotos eram mais reveladoras. Embora não mostrassem nada concreto, a linguagem corporal de Isadora e Rafael dizia muito. Fernando encarou as imagens com uma mistura de raiva e frustração. Ele sabia que não poderia agir precipitadamente. Se quisesse manter sua posição e o controle da situação, precisava de mais provas. Naquela noite, Isadora voltou para casa sentindo-se leve, mas também ansiosa. Rafael estava sempre em seus pensamentos, e ela sabia que estava brincando com fogo. No entanto, ao entrar na mansão, encontrou Fernando sentado na sala, algo incomum para ele. "Boa noite, Isadora", disse ele, com um tom mais gentil do que o habitual. "Boa noite, Fernando. Chegou cedo hoje. Resolvi tirar a noite para descansar. Podemos jantar juntos?" Isadora estranhou o convite, mas aceitou. Durante o jantar, Fernando foi cordial, perguntando sobre o dia dela e mostrando um interesse que há muito tempo não demonstrava. Isadora se sentiu desconfortável. Era como se ele soubesse algo, mas estivesse apenas esperando o momento certo para revelar. Enquanto isso, Rafael começou a notar algo estranho. Um carro preto parecia segui-lo constantemente, estacionando próximo à sua casa ou acompanhando até a academia. Ele tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado era cada vez mais evidente. Uma noite, ao sair da academia, encontrou um bilhete preso ao para-brisa de seu carro. "Afaste-se enquanto pode. Você não sabe com quem está lidando." Rafael sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele sabia que Fernando Albuquerque era um homem poderoso, mas não imaginava que sua relação com Isadora pudesse atrair tanto perigo. Ao mesmo tempo, Isadora também começou a perceber mudanças no comportamento de Fernando. Ele estava mais presente, mais atento, mas também mais controlado. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Fortaleza continuava a viver seu ritmo agitado, mas para Isadora, Rafael e Fernando, o clima estava prestes a atingir um ponto de ruptura. Na mansão dos Albuquerque, Fernando permanecia em silêncio, escondendo a tempestade que crescia dentro dele. Isadora, por outro lado, tentava manter a rotina, mas o peso de sua relação com Rafael e a suspeita de que Fernando sabia mais do que aparentava começavam a corroer sua tranquilidade. Rafael estava inquieto. A mensagem anônima que encontrara no carro deixará claro que ele estava sendo observado. Durante todo o dia, ele tentou afastar o pensamento, mas não conseguiu se concentrar nos treinos de seus clientes. Sua mente estava dominada pela ideia de que Fernando sabia de algo e que sua vida corria perigo. Naquela noite, ao sair da academia, notou novamente o carro preto estacionado do outro lado da rua. Ele fingiu não perceber, mas sua respiração ficou mais pesada. Decidiu caminhar até um bar próximo, esperando despistar o possível perseguidor. Enquanto isso, Isadora estava na varanda da mansão, olhando para o mar. Seus pensamentos estavam confusos. Ela sabia que estava se apaixonando por Rafael, mas o medo das consequências a deixava paralisada. E, como se o universo estivesse determinado a testar sua coragem, seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. "Precisamos conversar. Algo está errado." Ela hesitou antes de responder. "Podemos nos encontrar amanhã?" Sim. No mesmo lugar. O mesmo lugar era uma praia isolada onde eles haviam se encontrado algumas vezes para conversar longe de olhares curiosos. Na manhã seguinte, Fernando se reunia com um investigador particular. As informações que ele havia recebido até agora eram suficientes para confirmar suas suspeitas, mas não para tomar uma decisão definitiva. Ele precisava de provas concretas, algo que pudesse usar contra Isadora e Rafael de forma irrefutável. "Continue monitorando. Quero saber onde eles se encontram, o que fazem, tudo. Não poupe esforços", ordenou Fernando, com um tom frio. Ele também começou a mover outras peças de seu jogo. Usando sua influência, Fernando entrou em contato com pessoas da academia, obtendo informações sobre Rafael. Queria conhecer seu oponente a fundo antes de confrontá-lo. Isadora chegou à praia no início da tarde. O lugar era tranquilo, com poucas pessoas ao redor. Ela viu Rafael à distância, sentado em uma pedra próxima à água. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando para o horizonte. "Rafael", chamou ela, ao se aproximar. Ele se virou, e seu rosto se iluminou ao vê-la, mas a preocupação ainda era evidente. "Isadora, obrigado por vir. O que está acontecendo? Você me deixou preocupada." Rafael suspirou, tentando organizar seus pensamentos. "Estou sendo seguido, Isadora."
Tenho quase certeza de que é alguém enviado pelo seu marido. Ontem à noite, encontrei um bilhete me ameaçando. Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração disparou, e o medo a invadiu. Fernando, ele deve saber de algo, disse ela, com a voz trêmula. Mas eu não posso acreditar que ele faria algo assim. Ele é um homem poderoso, Isadora. Pessoas como ele não jogam limpo. Eles se encararam por alguns segundos, e Rafael segurou as mãos dela. Talvez seja melhor a gente parar com isso. Não quero te colocar em perigo. Isadora balançou a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Não, Rafael. Eu não posso fazer isso. Você é a única coisa que me faz feliz. Eles estavam tão absorvidos na conversa que não perceberam o som de uma câmera clicando ao longe. Um homem, escondido atrás de arbustos, registrava cada momento. Naquela mesma noite, o investigador entregou a Fernando as fotos do encontro na praia. Não havia dúvidas agora. As imagens mostravam Isadora e Rafael juntos, de mãos dadas, olhando-se como amantes. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as fotos. Ele sentiu uma raiva fria tomar conta de seu corpo. Não era apenas a traição que o enfurecia, mas também o fato de que Isadora ousara desafiá-lo, arriscando tudo o que ele havia construído. É isso então, murmurou para si mesmo, antes de apertar o botão de interfone. Chame o segurança. Quero falar com ele agora. Rafael estava em casa naquela noite, tentando relaxar após o encontro com Isadora. Mas o som de batidas fortes na porta o fez pular. Ele abriu, apenas para encontrar dois homens corpulentos em trajes escuros. Você é Rafael? Perguntou um deles, com um tom intimidador. Sou. Quem são vocês? Antes que ele pudesse terminar a frase, um soco atingiu seu rosto, derrubando-o no chão. Os homens invadiram o apartamento e começaram a destruir tudo, enquanto um deles se aproximava de Rafael. Isso é um aviso. Fique longe de Isadora ou da próxima vez será pior. Rafael tentou reagir, mas foi segurado e jogado contra a parede. Quando os homens finalmente saíram, ele estava ferido e ofegante, mas sua determinação apenas crescia. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Isadora. Seu marido não vai parar. Precisamos conversar. Isadora recebeu a mensagem enquanto estava no quarto. Fernando estava na sala de estar, como se nada estivesse acontecendo. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão. Não podia mais viver dividida entre dois mundos. Enquanto olhava para o celular, sua mente estava em um turbilhão. Rafael precisava dela, mas enfrentar Fernando poderia ser sua ruína. Ela sabia que ele não era um homem com quem se podia brincar. O que ela faria? O amanhecer em Fortaleza trouxe um céu dourado que parecia esconder o turbilhão emocional que dominava Isadora. Ela havia passado a noite em claro, dividida entre a paixão que sentia por Rafael e o medo das consequências de desafiar Fernando. Do outro lado da cidade, Rafael se recuperava das agressões sofridas, sentindo que sua vida havia mudado para sempre. E Fernando, no silêncio calculado de sua mansão, preparava seus próximos movimentos, ciente de que cada ação teria um impacto devastador. Isadora decidiu encontrar Rafael, apesar do medo que a corroía. Ela sabia que precisava falar com ele, esclarecer o que fariam dali em diante. Usando uma desculpa para Fernando, ela saiu de casa no final da manhã e dirigiu até um parque isolado. Rafael já esperava, com óculos escuros cobrindo o hematoma no rosto. Meu Deus, Rafael! Murmurou Isadora ao vê-lo. O que aconteceu com você? O óbvio, Isa. Seu marido mandou um recado, e ele foi claro. Ela sentiu um aperto no peito, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Rafael, eu sinto muito. Eu não queria que você se machucasse. Não é sua culpa, mas precisamos decidir. Ou a gente para com isso agora, ou enfrentamos o que vier juntos. Isadora hesitou, mas Rafael segurou suas mãos, encarando-a com intensidade. Eu te amo, Isadora. Mas não posso fazer isso sozinho. Aquelas palavras fizeram com que as lágrimas finalmente escapassem dos olhos dela. Por mais que temesse Fernando, ela sabia que não podia mais negar seus sentimentos. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas no fundo, ambos sabiam que esse amor tinha um preço. Enquanto Isadora e Rafael lutavam para entender seu próximo passo, Fernando já havia avançado em seu plano. Ele contratara não apenas investigadores, mas também advogados e especialistas em manipulação de informações. No início da tarde, chamou Isadora para conversar. Isadora, você tem um minuto? Perguntou ele, com um tom calmo que a deixou desconfortável. Ela entrou na sala de estar,
onde ele a esperava com uma pasta em mãos. Sente-se. Ela obedeceu, nervosa, e ele colocou a pasta sobre a mesa. Há algo que eu preciso saber. Isadora? Ela tentou manter a compostura. Sobre o quê? Fernando abriu a pasta, revelando fotos de Isadora e Rafael juntos na praia, na academia e até conversando no parque naquela manhã. Isso, respondeu ele, empurrando as fotos na direção dela. O coração de Isadora disparou. Ela sabia que mentir seria inútil, mas a verdade era igualmente perigosa. Fernando, Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Não preciso de explicações. Só preciso que você entenda uma coisa. Você é minha esposa, Isadora. E eu não vou permitir que isso continue. O que você vai fazer? Perguntou ela, tentando controlar o pânico. Isso depende de você. Se você acabar com isso agora, podemos fingir que nunca aconteceu. Mas se continuar, você sabe o que eu sou capaz de fazer. Após a conversa, Isadora sentiu-se mais presa do que nunca. Fernando não apenas sabia de tudo, mas estava disposto a agir. Ela precisava tomar uma decisão rapidamente, e o tempo não estava a seu favor. Rafael, por outro lado, começou a fazer seus próprios preparativos. Ele sabia que Fernando não desistiria tão facilmente, então decidiu procurar ajuda. Contatou um amigo policial de confiança, explicando a situação. Rafael, isso é perigoso. Esse homem tem recursos ilimitados, alertou o amigo. Eu sei, mas não posso fugir. Não quero perder Isadora. O policial concordou em investigar discretamente as conexões de Fernando, mas deixou claro que isso poderia demorar. Naquela noite, Fernando insistiu que Isadora jantasse com ele. A tensão era quase palpável enquanto os dois comiam em silêncio. Ele a observava atentamente, cada movimento dela, cada respiração. Você sabe que tudo o que faço é por nós, certo? Disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Isadora apenas assentiu, incapaz de responder. Ela sabia que Fernando estava jogando um jogo perigoso, e ela era apenas uma peça. Enquanto Fernando parecia ter o controle da situação, Rafael estava determinado a não se intimidar. Ele reuniu provas de sua agressão e começou a planejar um movimento que poderia expor Fernando publicamente. Se ele quer me destruir, eu vou antes tirar o poder que ele tem, disse Rafael a si mesmo. Ele também insistiu que Isadora tomasse cuidado. Se ele está te ameaçando, você precisa sair de casa. Não é seguro. Mas Isadora sabia que sair da mansão não seria tão fácil. Fernando a controlava de todas as formas possíveis, e ela precisava ser estratégica. Apesar do cuidado de ambos, Fernando tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Ele logo soube que Rafael estava buscando apoio e informações. Isso foi o suficiente para que ele intensificasse suas ações. Uma noite, enquanto Rafael voltava para casa, foi abordado novamente pelos homens de Fernando. Desta vez, eles deixaram claro que não haveria mais avisos. Da próxima vez, a gente não vai parar até você aprender a lição, disse um deles, antes de partir. Rafael sabia que precisava agir rápido. O tempo estava se esgotando, e cada momento parecia aproximá-lo de um confronto inevitável. A cidade de Fortaleza parecia seguir sua rotina normal, com o sol iluminando as praias e as pessoas apressadas nas ruas. Mas para Isadora, Rafael e Fernando, a calmaria era apenas aparente. O conflito entre os três alcançava um ponto crítico, e cada um sabia que não havia mais espaço para meias-verdades ou hesitação. Depois de passar noites em claro, Isadora percebeu que não podia mais viver sob a sombra de Fernando. Ela amava Rafael e sabia que continuar com seu marido era se condenar a uma vida de medo e controle. Numa manhã, enquanto Fernando estava em uma reunião importante, Isadora começou a arrumar suas coisas. Não podia levar muito, apenas o necessário. Ligou para Rafael e o avisou. Hoje eu vou sair daqui. Não aguento mais. Rafael, mesmo preocupado, apoiou a decisão dela. Eu vou te buscar. Só diga onde posso te encontrar. Não, Rafael. É perigoso para você. Eu vou te encontrar na praia mais tarde. Isadora desligou o telefone, sentindo o peso de sua escolha. Ela sabia que Fernando não aceitaria isso facilmente, mas não havia outra alternativa. Fernando percebeu algo estranho assim que voltou para casa naquela tarde. A mansão estava silenciosa, e Isadora não o recebeu como de costume. Ele subiu até o quarto e viu que algumas coisas estavam fora do lugar. Foi então que notou: o guarda-roupa de Isadora estava parcialmente vazio. Ele tentou ligar para ela, mas o telefone estava desligado. A raiva começou a borbulhar dentro dele, mas ele manteve a fachada de calma.
Pegou o celular e ligou para o investigador. Quero que você a encontre agora. E mande alguém atrás daquele desgraçado do personal trainer. Sim, senhor, respondeu o investigador, sem hesitar. Fernando sabia que não podia deixar isso passar. Não era apenas uma questão de orgulho, era uma questão de controle. Isadora chegou à praia no final da tarde. Ela estava nervosa, olhando ao redor para se certificar de que não estava sendo seguida. Rafael já esperava, e ao vê-lo, ela sentiu um alívio momentâneo. Você conseguiu, disse ele, abraçando-a. Consegui. Mas Fernando não vai deixar barato. Rafael, precisamos sair daqui. Eu sei. Tenho um amigo em São Paulo que pode nos ajudar. Ele tem uma pousada no interior. Podemos ficar lá por um tempo. Isadora concordou, mas antes que pudessem continuar o plano, um carro preto parou a alguns metros deles. 2 homens saíram rapidamente, e Rafael reconheceu um deles como o mesmo que o atacara antes. Isadora, corra! Gritou ele. Eles começaram a correr pela areia, mas os homens o seguiram. Rafael tentou protegê-la, enfrentando os 2, mas acabou sendo contido. Isadora foi agarrada por um deles, que a arrastou de volta para o carro. Rafael! Gritou ela, mas a porta se fechou, silenciando seu chamado. Isadora foi levada de volta para a mansão, onde Fernando a esperava. Ele estava sentado no escritório, com um copo de uísque na mão e uma expressão que misturava frustração e triunfo. Você realmente achou que poderia fugir de mim? Perguntou ele, com a voz baixa, quase controlada. Isadora tentou manter a compostura. Eu não sou sua prisioneira, Fernando. Eu quero minha liberdade. Liberdade? Ele riu, mas era um riso amargo. Você acha que pode simplesmente me abandonar para ficar com qualquer? Depois de tudo o que eu te dei? Ela o encarou, com os olhos brilhando de raiva. Você me deu uma prisão, Fernando. Não é amor o que você sente. É posse. As palavras dela o atingiram como um golpe, mas ele não demonstrou. Apenas se levantou, caminhando até ela. Escute bem, Isadora. Você não vai a lugar nenhum. E se tentar, vai se arrepender. Rafael, ferido e exausto, conseguiu escapar dos homens de Fernando. Ele sabia que Isadora estava em perigo e que não podia deixar que ela enfrentasse tudo sozinha. Decidiu procurar ajuda novamente com seu amigo policial. Eu preciso da sua ajuda. Eles sequestraram Isadora. Rafael, isso está ficando cada vez mais perigoso. Mas eu vou ver o que posso fazer. O policial começou a reunir informações sobre Fernando, tentando encontrar alguma brecha legal que pudesse ser usada contra ele. Rafael, por sua vez, planejava invadir a mansão e tirar Isadora de lá. Enquanto isso, Isadora estava trancada na mansão, mas sua determinação não havia diminuído. Ela começou a pensar em formas de escapar, mesmo sabendo que estava cercada por seguranças. Fernando continuava a monitorá-la de perto, mas sua confiança começava a vacilar. Ele sabia que Isadora não era mais a mulher submissa que ele controlava. Numa noite, enquanto Fernando estava distraído, Isadora conseguiu acessar o telefone escondido no quarto. Ligou para Rafael e sussurrou: "Preciso de você. Venha me buscar." Rafael não hesitou. Ele sabia que era arriscado, mas também sabia que não podia abandoná-la. Na madrugada seguinte, Rafael invadiu a mansão com a ajuda do amigo policial. Houve uma breve luta com os seguranças, mas ele conseguiu chegar até o quarto onde Isadora estava. "Rafael!" gritou ela, correndo para os braços dele. Antes que pudessem sair, Fernando apareceu, segurando uma arma. "Vocês acham que vão sair daqui assim?" perguntou ele, com os olhos cheios de fúria. Rafael se posicionou na frente de Isadora, protegendo-a. "Acabou, Fernando. Deixe ela ir." Fernando riu, mas sua mão tremia. Nada acaba até eu dizer que acabou. Mas antes que ele pudesse agir, o policial apareceu atrás dele, apontando sua própria arma. "Abaixe isso, Fernando. Não torne as coisas piores para você." Fernando hesitou, mas finalmente soltou a arma. "Vocês venceram", disse ele, derrotado. O desfecho dramático da noite deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Fernando havia sido desarmado, mas sua expressão de derrota não significava que ele tinha aceitado sua perda. Para Isadora e Rafael, fugir juntos parecia o único caminho possível, mas a sombra de Fernando continuava pairando sobre eles. O conflito estava longe de terminar. Após a invasão da mansão, Rafael e Isadora foram levados pelo policial para um local seguro. Era uma pequena casa na periferia de Fortaleza,
afastado o suficiente para que pudessem planejar os próximos passos sem serem encontrados. Isadora, sentada no sofá, olhava para as paredes simples do lugar. Finalmente estou livre, disse ela, quase como se estivesse tentando se convencer. Rafael sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Não completamente, Isa. Fernando não vai desistir. Precisamos ser rápidos. O policial, que os observava em silêncio, interrompeu. Rafael tem razão. Fernando é influente e vai usar todos os recursos que tem para encontrá-los. Minha equipe está tentando reunir provas suficientes para prendê-lo, mas isso pode levar tempo. Isadora sentiu um aperto no peito. A ideia de viver fugindo era sufocante, mas ela sabia que não podia voltar atrás. De volta à mansão, Fernando estava longe de aceitar a derrota. Após o confronto, ele usou seu dinheiro e contatos para começar uma investigação particular. Seu objetivo era encontrar Isadora e Rafael antes que a polícia pudesse agir. Quero saber onde estão. Não importa o custo, disse ele ao investigador particular. O homem assentiu, sabendo que não podia falhar. Fernando também começou a manipular a mídia local, espalhando boatos de que Isadora havia sido sequestrada por Rafael. Era uma forma de inverter a narrativa e ganhar apoio público, dificultando ainda mais a situação do casal. Na casa onde estavam escondidos, Rafael e Isadora começaram a perceber que o tempo era um inimigo. Mesmo ali, não se sentiam completamente seguros. Uma noite, enquanto conversavam sobre o plano de fugir para São Paulo, uma pedra atravessou a janela, assustando-os. Rafael correu para ver o que havia acontecido e encontrou um bilhete amarrado à pedra. Vocês não têm para onde correr. Ele nos encontrou, disse Isadora, com a voz trêmula. O policial chegou logo depois, alertado pela ligação de Rafael. Isso confirma que alguém está nos rastreando. Precisamos sair daqui imediatamente. Com a ajuda do policial, Isadora e Rafael foram levados para fora da cidade. Dirigiram por horas até chegar a uma fazenda isolada, pertencente a um conhecido do policial. Lá, finalmente puderam respirar um pouco mais aliviados. Aqui vocês estarão seguros por enquanto, garantiu o policial. Isadora, no entanto, não conseguia relaxar. Eu não quero passar o resto da minha vida fugindo. Isso não é liberdade. Rafael a abraçou, tentando confortá-la. Eu prometo que vamos sair dessa, Isa. Juntos. Enquanto Isadora e Rafael tentavam se adaptar à nova realidade, Fernando estava mais determinado do que nunca. Ele usou sua influência para pressionar a polícia local, tentando obter informações sobre o paradeiro de Isadora. Mas o que ele não sabia era que seus próprios passos estavam sendo monitorados. O policial que ajudava Rafael e Isadora havia conseguido autorização para investigar as contas de Fernando. Era uma questão de tempo até encontrar algo que pudesse incriminá-lo. Na fazenda, Isadora começou a refletir sobre tudo o que havia perdido. Sua antiga vida, apesar de cheia de limitações, era confortável e segura. Agora, ela vivia como uma fugitiva, dependendo de outras pessoas para sobreviver. Será que fiz a escolha certa? Perguntou ela a Rafael, numa noite. Você escolheu ser livre, Isa. E isso nunca é fácil. Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de amor e culpa. Mas a que custo, Rafael? Estou colocando sua vida em perigo também. Eu já disse que faria qualquer coisa por você. Não se esqueça disso. Na mesma noite, o policial chegou com uma notícia importante. Conseguimos provas de que Fernando está envolvido em negócios ilegais. É o suficiente para prendê-lo, mas precisamos agir rápido. Isadora e Rafael ficaram aliviados, mas sabiam que isso não significava o fim dos problemas. Quanto tempo temos até que ele descubra o que vocês estão fazendo? Perguntou Rafael. Não muito. Por isso, preciso que vocês fiquem aqui e esperem até que a operação seja concluída. Underline, 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 underline. Dias depois, Fernando recebeu um mandado de prisão em sua própria mansão. Ele tentou resistir, negando todas as acusações, mas as evidências eram claras. Seus negócios ilegais, bem como a perseguição a Rafael e Isadora, agora estavam sob investigação formal. Enquanto era levado pelos policiais, Fernando olhou para o horizonte, prometendo a si mesmo que aquilo não acabaria ali. Com Fernando fora de cena, Isadora e Rafael finalmente puderam começar a reconstruir suas vidas. O policial que os ajudara garantiu que eles estavam seguros, pelo menos por enquanto. Vocês têm a chance de recomeçar.
Não a desperdicem, disse ele, antes de se despedir. Isadora olhou para Rafael, com um misto de esperança e incerteza. Será que realmente estamos livres? Estamos juntos. Isso é o que importa, respondeu ele, sorrindo. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. Fortaleza parecia um pouco mais tranquila para Isadora e Rafael, mas o sentimento de paz era frágil. Mesmo com Fernando preso, as cicatrizes de tudo que enfrentaram ainda estavam frescas. Recomeçar era o próximo passo, mas isso exigiria mais coragem do que imaginavam. Isadora e Rafael decidiram não se afastar completamente de Fortaleza. Havia um pequeno apartamento disponível em um bairro discreto, longe dos holofotes que antes cercavam a vida de Isadora. Ali, eles tentaram construir uma nova rotina. Parece estranho, não acha? Disse Isadora, olhando pela janela do apartamento. O que parece estranho? Perguntou Rafael, enquanto preparava café. Ter essa calma, como se fosse o olho de um furacão. Rafael sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Eu sei que é difícil acreditar, mas estamos livres agora. É nossa chance de começar de novo. Ela sorriu, mas o peso de tudo o que havia passado ainda perseguia. Poucos dias depois, o policial que os ajudara apareceu no apartamento. Ele trazia notícias que poderiam mudar o rumo da vida deles novamente. Sei que vocês estão tentando seguir em frente, mas ainda há algo que precisam saber. Isadora franziu a testa, sentindo o coração acelerar. O que aconteceu? Fernando está tentando manipular o sistema para sair da prisão. Ele tem aliados influentes que estão trabalhando nisso. Rafael balançou a cabeça, irritado. Esse homem não desiste. Ele já destruiu tanto. O policial continuou. Não estou dizendo isso para assustá-los, mas para que estejam preparados. Se ele sair, vocês ainda podem ser alvos. A notícia trouxe de volta a ansiedade que Isadora tentava superar. Ela sabia que Fernando era capaz de tudo e que ele não aceitaria a derrota. Talvez devêssemos sair de Fortaleza, Rafael. Ir para outro estado. Talvez até outro país. Rafael parecia relutante. Eu entendo seu medo, Isa, mas não acho que fugir de novo seja a solução. Precisamos enfrentá-lo, se for necessário. Mas como? Ela perguntou, com os olhos marejados. Ele tem tanto poder, mesmo atrás das grades. Juntos, como sempre enfrentamos tudo. Enquanto isso, na prisão, Fernando continuava articulando seus planos. Ele sabia que o sistema poderia ser manipulado a seu favor, e seus advogados estavam trabalhando incansavelmente para encontrar uma brecha legal. Um dia, durante uma visita de seu advogado, Fernando falou com firmeza. Eu quero que eles paguem. Não importa o tempo que leve. Quando eu sair daqui, vou garantir que eles nunca esqueçam quem eu sou. O advogado hesitou antes de responder. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas sua situação é complicada. Fernando bateu na mesa, irritado. Nada é complicado quando se tem dinheiro. Enquanto Fernando tramava, Isadora e Rafael tentavam recomeçar. Rafael voltou a trabalhar como personal trainer, mas agora em uma academia pequena e menos movimentada. Isadora, por outro lado, estava em busca de algo que pudesse fazer para se sentir útil novamente. Quero trabalhar, Rafael. Preciso me sentir produtiva. E você pode. O que tem em mente? Talvez algo relacionado à arte. Sempre amei pintura, mas nunca tive tempo para explorar isso. Ele sorriu. Então comece. É a hora perfeita para seguir o que você ama. Isadora encontrou uma pequena galeria que oferecia aulas de pintura. Lá, ela começou a redescobrir sua paixão pela arte. Cada pincelada era uma forma de libertação, uma maneira de expressar tudo o que havia reprimido durante anos. Suas pinturas começaram a chamar a atenção, e o dono da galeria sugeriu que ela participasse de uma exposição local. Você tem talento, Isadora. O mundo precisa ver isso. Embora hesitante no início, ela aceitou. Na prisão, Fernando finalmente conseguiu o que queria. Seus advogados encontraram uma brecha no caso, e ele recebeu autorização para aguardar o julgamento em liberdade. A notícia chegou a Isadora e Rafael poucos dias depois, através do policial. Ele está fora. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. E agora? Perguntou Isadora, com a voz baixa. Continuem atentos. Estamos monitorando os passos dele, mas vocês precisam se proteger. Rafael sentiu a raiva crescer dentro dele. Isso não pode continuar. Ele precisa pagar pelo que fez. Apesar das ameaças, Isadora decidiu não desistir de sua nova vida.
A exposição foi marcada para o final do mês, e ela passou os dias concentrada em suas obras. Na noite do evento, a galeria estava cheia. Rafael estava ao lado dela, apoiando-a como sempre fazia. "Você está incrível", disse ele, enquanto ela recebia elogios por suas pinturas. Mas, no meio da multidão, Isadora sentiu um calafrio ao perceber um rosto familiar. Era Fernando. A vida parecia finalmente dar uma trégua a Isadora e Rafael. A exposição de suas pinturas estava sendo um sucesso, e a rotina deles começava a tomar ares de normalidade, longe da constante ameaça de Fernando. Mas naquela noite, enquanto todos celebravam suas conquistas, o passado de Isadora deu um passo fatal para o presente. Fernando havia voltado, e ele estava disposto a destruir tudo o que ela tinha reconquistado. Isadora estava no centro da galeria, rodeada por admiradores de suas pinturas. Ela estava radiante, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Até que, no meio da multidão, seus olhos se encontraram com os de Fernando. Ele estava lá, parado na porta, observando-a com um olhar gélido, como um caçador à espreita. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e uma onda de pânico a tomou. Rafael, que estava ao seu lado, não percebeu imediatamente o que estava acontecendo, até ver a expressão no rosto de Isadora. "O que foi, Isa?" ele perguntou, com uma fisionomia preocupada. Ela não conseguiu responder. Seu corpo estava tenso, o medo se apoderando dela. Fernando começou a caminhar em direção a ela, com um sorriso frio. Ele estava vestido de forma impecável, como sempre, e sua presença na galeria causou desconforto nas pessoas ao redor. "Isadora", disse ele, com uma voz suave, mas ameaçadora. "Eu vi o que você está fazendo. Isso é muito interessante." Rafael se colocou imediatamente entre eles, protegendo Isadora. "O que você está fazendo aqui, Fernando?" perguntou ele, com a voz firme. Fernando ignorou e olhou diretamente para Isadora. "Achou que poderia me escapar tão facilmente?" perguntou, com um sorriso sádico. "Eu sou mais forte do que você imagina." Isadora tentou manter a calma, mas seu coração batia forte no peito. Ela sabia que não podia mais fugir, mas também sabia que não poderia permitir que ele arruinasse sua vida de novo. "O que você quer de mim?" ela perguntou, tentando esconder o medo em sua voz. "Quero apenas ver até onde você é capaz de ir, Isadora. Até onde você pode correr e se esconder. Vamos ver quem se cansa primeiro." Rafael, que estava com os punhos cerrados, olhou para Fernando com desprezo. "Não vai mais fazer nada com ela, Fernando. Isso acabou." Fernando sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Isso é o que você pensa. Mas o jogo só está começando." O que parecia ser uma simples noite de celebração se transformou em um pesadelo. Isadora sentia o pânico tomar conta de seu corpo, mas ao mesmo tempo, ela tentava se manter firme. Rafael estava ao seu lado, mas a presença de Fernando, com sua arrogância e poder, fazia tudo parecer instável. Fernando olhou para a galeria, percebendo que muitos começaram a se afastar discretamente, temendo a cena que estava prestes a se desenrolar. "Você não vai conseguir me intimidar, Fernando. Eu já vivi isso antes, e não vou deixar você me controlar novamente", disse Isadora, com uma força que ela mesma não sabia de onde vinha. Fernando parecia impressionado com sua coragem, mas seu sorriso não se desvaneceu. "Você acha que pode se livrar de mim assim? Eu sou a sua verdade, Isadora. Não importa para onde você vá. Eu sempre estarei lá, observando, esperando." Ela sentiu uma onda de raiva misturada com medo, mas ela sabia que não podia ceder agora. Não mais. Os seguranças da galeria finalmente chegaram, alertados pela tensão crescente no ambiente. Rafael tentou acalmá-los, mas Fernando estava irredutível. Ele não queria sair de lá sem deixar uma última marca. "Você está incomodado com a minha presença?" Fernando disse aos seguranças, com uma risada arrogante. "Então chame a polícia, porque eu não vou embora." A situação estava prestes a se tornar ainda mais tensa, mas a chegada da polícia fez Fernando hesitar. Ele sabia que não poderia causar uma cena pública sem consequências. Com um último olhar frio para Isadora, ele se virou para a porta. "Isso não acabou, Isadora. Lembre-se disso. Não importa o que você faça, sempre vou estar por aqui, esperando o momento certo." Isadora observou-o sair, sua presença ainda ecoando na galeria, mas agora ela sentia algo diferente. Não mais medo, apenas uma vontade crescente de lutar. Com Fernando finalmente fora do alcance, os ânimos começaram a se acalmar. Os convidados da exposição voltaram a se concentrar nas pinturas,
mas o clima nunca mais seria o mesmo. Isadora e Rafael se retiraram para um canto mais tranquilo da galeria. "Você está bem?" perguntou Rafael, com a voz suave. Isadora olhou para ele, mas a verdade era que ela ainda estava processando tudo o que acabará de acontecer. "Eu não sei, Rafael. Achei que estava livre, mas Fernando, ele não desiste. Ele vai atrás de mim, não importa o que eu faça." "Não importa. Você tem a mim agora, e nós temos a polícia. Não vamos permitir que ele te machuque mais. Eu prometo." Mas Isadora sabia que a ameaça de Fernando era real. O que aconteceria a seguir? Ela não podia prever, mas uma coisa era certa: a luta estava longe de acabar. Enquanto isso, Fernando se afastava da galeria, mas sua mente estava em chamas. Ele sabia que tinha perdido a batalha, mas não a guerra. Ele faria o que fosse necessário para destruir a vida de Isadora e Rafael. "Eles querem brincar de heróis, mas não sabem com quem estão lidando", murmurou ele para si mesmo, enquanto se dirigia para o carro. Ele tinha aliados poderosos, e essa situação poderia ser revertida. Fernando tinha um plano. Ele só precisava do momento certo para agir. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Pensava em tudo o que tinha conquistado até agora e o quanto estava disposta a perder. Ela não queria mais viver com medo. Não queria mais se esconder atrás de paredes ou correr para escapar do passado. Era hora de enfrentar Fernando de uma vez por todas. Na manhã seguinte, ela acordou com uma decisão clara em sua mente. "Vou lutar, Rafael. Não posso mais viver com essa ameaça constante. Vamos acabar com isso." Rafael olhou para ela com um sorriso de apoio, mas também com a preocupação de quem sabe que uma batalha como aquela não seria fácil. "Juntos, sempre. Vamos enfrentar isso." A decisão de Isadora estava tomada. Ela e Rafael não podiam mais viver à sombra do medo que Fernando projetava sobre suas vidas. Eles estavam dispostos a lutar, mas sabiam que a batalha não seria fácil. Fernando, com seu poder e influência, era um inimigo formidável. Mas Isadora havia alcançado uma clareza que não possuía antes. Não mais o medo, não mais a fuga. Era hora de enfrentar a verdade de frente. Com o apoio de Rafael e o auxílio de seu policial amigo, Isadora começou a tomar as primeiras providências para finalmente acabar com o controle que Fernando exercia sobre ela. Eles sabiam que, para derrotá-lo, precisavam de mais do que coragem. Precisavam de provas, evidências irrefutáveis que pudessem destruir o império de mentiras que Fernando construíra ao longo dos anos. Isadora e Rafael se reuniram com o policial em um local seguro, fora da cidade, para discutir os próximos passos. "Ele tem muitos aliados", disse o policial, "mas também cometeu erros, e nós precisamos usar isso contra ele. A chave está nos negócios que ele mantém nas sombras. Precisamos de acesso às suas contas, às suas transações, aos seus negócios. Isso é o que vai derrubá-lo." Rafael, que sempre fora impulsivo, agora estava mais focado. Ele sabia que Isadora não poderia fazer isso sozinha. Ela precisaria de um suporte maior, algo além do apoio emocional, algo estratégico e seguro. "Como podemos conseguir essa informação?" perguntou ele. O policial olhou para os dois, com um semblante sério. "Eu tenho contatos. Podemos infiltrar um de nossos agentes nas empresas dele, talvez um funcionário disfarçado. Mas isso precisa ser feito de forma discreta, sem que Fernando perceba. O que precisamos é de um deslize dele, algo que mostre a verdadeira face do que ele faz." Isadora se sentou, pensando sobre tudo o que estava em jogo. A ideia de jogar com a vida de outras pessoas para destruir Fernando não a agradava, mas sabia que não havia outra opção. "E quanto à segurança?" perguntou ela, com um olhar preocupado. "Ele vai tentar nos parar de qualquer forma. Estamos preparados para isso. Fernando já mostrou suas garras, mas ele não tem o poder que pensa que tem. Agora a situação é diferente." Rafael apertou a mão de Isadora, sentindo o peso da situação. Ele sabia que a linha entre a vitória e a derrota estava muito fina, mas não havia outra escolha senão seguir em frente. O plano começou a ser executado nos dias seguintes. O policial fez os primeiros contatos com as empresas de Fernando, utilizando de suas conexões dentro do sistema corporativo e governamental. Um agente foi disfarçado de funcionário e começou a coletar informações dos documentos financeiros de Fernando, especialmente aqueles que indicavam o envolvimento do empresário com práticas ilegais. Ao mesmo tempo, Rafael e Isadora tomaram precauções extras. Eles começaram a mudar sua rotina e a ter mais cuidado com os lugares que frequentavam. Fernando poderia ter saído da prisão, mas sua obsessão por Isadora não havia diminuído.
Sabiam que ele não descansaria até destruí-los completamente. A ameaça estava cada vez mais próxima. Enquanto o agente se infiltrava na empresa, o policial fazia visitas discretas às autoridades para garantir que o plano continuasse sem ser descoberto. Mas as coisas começaram a ficar mais tensas quando souberam que Fernando estava começando a fazer movimentos financeiros significativos em suas contas. Ele estava tentando cobrir seus rastros. Ele sabe que estamos vindo atrás dele, disse o policial, ao comunicar a nova descoberta. Mas ele não sabe exatamente onde estamos. Isso ainda nos dá uma vantagem. Isadora sentiu o peso da tensão aumentar a cada dia. A sensação de que estavam prestes a chegar ao limite daquilo que poderiam suportar se tornou cada vez mais clara. Cada movimento que faziam, cada passo que tomavam, parecia aproximá-los mais do confronto final. Algumas semanas depois, o agente infiltrado trouxe informações valiosas. Descobriu-se que Fernando estava, de fato, envolvido em lavagem de dinheiro e corrupção em grande escala, com várias transações suspeitas ligadas a empresas fantasmas. Esses negócios eram um verdadeiro castelo de cartas, e, se desmoronassem, Fernando perderia tudo o que construiu ao longo dos anos. O policial, com os documentos em mãos, finalmente se aproximou de Isadora e Rafael, com uma expressão de vitória. "Temos o que precisamos", disse ele, entregando os papéis para Isadora. "Agora, podemos ir à polícia com tudo isso e fazer a denúncia oficial." Isadora pegou os documentos com mãos trêmulas, mas a sensação de alívio era palpável. Ela sabia que esse era o momento que mudaria sua vida para sempre. Agora, ela tinha o poder de destruir Fernando de uma vez por todas. No entanto, a vitória ainda estava distante. Fernando não era um homem que se entregaria facilmente. Ele sabia jogar o jogo de poder como ninguém. A última peça do quebra-cabeça seria finalmente enfrentá-lo de frente. Fernando, ciente de que seu império estava prestes a desmoronar, começou a se preparar para uma última jogada. Ele sabia que não poderia escapar das acusações financeiras, mas ainda tinha recursos suficientes para manipular a opinião pública e fugir da prisão, como já fizera antes. Ele havia se cercado de advogados e aliados poderosos, prontos para detê-lo por mais tempo. Ele não se renderia. Em um último confronto, ele marcou uma reunião com seus advogados e a imprensa, para tentar controlar a narrativa a seu favor. A história que ele estava prestes a contar seria a de um homem inocente, vítima de uma conspiração, e nada poderia ser mais eficaz para enganar o público do que jogar com as emoções das pessoas. Mas Fernando não contava com o poder das provas que Isadora e Rafael tinham. Era um jogo de poder, e, desta vez, ele não tinha como manipular a verdade. Eles estavam prontos para o enfrentamento final. No dia do confronto, Isadora sentiu uma pressão imensa em seu peito. Ela sabia que esse momento definiria o resto de sua vida. Não era apenas uma questão de justiça, mas de libertação. Ela não queria mais ser a vítima. Não queria mais viver com medo. Rafael estava ao seu lado, firme como sempre. "Você não está sozinha, Isa. Vamos destruir isso de uma vez por todas." Isadora olhou para ele com determinação. Eles tinham as provas, tinham a força para lutar. Não poderiam mais permitir que Fernando destruísse tudo o que haviam conquistado. "Vamos acabar com ele, Rafael. Vamos mostrar a todos quem realmente ele é." A última batalha estava prestes a ser travada, e Isadora sentia cada segundo como se fosse uma eternidade. Todos os eventos que a levaram até ali passavam rapidamente em sua mente. As mentiras de Fernando, o medo constante, as noites insones. Mas agora ela não estava mais sozinha, e a esperança de um futuro sem o peso de seu passado a impulsionava. Era hora de encarar Fernando de frente e garantir que ele pagasse por tudo o que fez. Era o dia do julgamento de Fernando. Isadora e Rafael chegaram ao tribunal com o coração pesado, mas uma força desconhecida os impulsionava. Sabiam que, se perdessem essa batalha, tudo estaria perdido. Mas as provas que tinham eram inquestionáveis. O tribunal estava repleto de jornalistas e espectadores. Era uma luta pública entre os dois lados, a vítima e o agressor. Fernando entrou na sala de audiência com sua postura altiva, como se já soubesse que, mais uma vez, poderia manipular a situação a seu favor. Mas havia algo diferente no ar dessa vez. Ele não estava mais no controle. Isadora estava sentada, ao lado de Rafael, com os documentos em mãos. O policial amigo deles estava na retaguarda, preparado para fornecer testemunhos e outras provas que destruiriam a versão de Fernando. O momento da verdade estava ali. Senhoras e senhores do júri, o acusado Fernando Andrade é acusado de uma série de crimes, incluindo extorsão, abuso psicológico, lavagem de dinheiro e corrupção, anunciou o juiz,
quebrando o silêncio. Hoje, veremos as evidências que demonstram sua verdadeira face. Fernando olhou para o juiz com desdém, mas a ansiedade era visível em seus olhos. Ele sabia que essa seria a luta final. Não havia mais como escapar. O advogado de Fernando começou sua argumentação, tentando pintar seu cliente como um homem de negócios incompreendido, vítima de uma conspiração. Eles tentaram jogar a culpa em outras pessoas, implicando alguns dos aliados de Fernando, mas as provas que Isadora e Rafael trouxeram eram claras demais para serem ignoradas. Fernando estava prestes a fazer o seu discurso. Ele se levantou, olhou diretamente para Isadora e, com um sorriso arrogante, disse: "Eu sou um homem de negócios, senhora Isadora. As acusações que me fazem são todas parte de um plano para me destruir, algo que você sempre quis. Mas não vai conseguir. Eu sou maior que todos vocês, maior que qualquer julgamento, maior que essa farsa. E eu vou me vingar de cada um que me traiu." Isadora não desviou o olhar. Ela sabia que ele estava tentando intimidá-la, mas ela estava preparada. Não havia mais espaço para medo. Ela levantou-se, com os papéis em mãos, e falou com a voz firme: "Você não vai mais me controlar, Fernando. Eu não sou mais a mulher frágil que você tentou destruir. Estou aqui para garantir que a justiça seja feita, e você vai pagar por tudo o que fez." O tribunal ficou em silêncio. As palavras de Isadora ressoaram por toda a sala. Ela finalmente estava se libertando, não apenas das mentiras de Fernando, mas também da sombra que ele havia lançado sobre sua vida. As evidências começaram a ser apresentadas: transações bancárias fraudulentas, e-mails comprometedores, depoimentos de ex-funcionários de suas empresas. Tudo apontava para Fernando. A lavagem de dinheiro, a manipulação dos negócios e, o pior de tudo, os anos de abuso psicológico que ele havia infligido a Isadora. Os advogados de Fernando tentaram, em vão, descreditar as provas, mas a realidade era implacável. Fernando, que uma vez se via invencível, agora estava sendo confrontado com a verdade em sua forma mais crua. "Estas são as provas que falam por si mesmas", disse o advogado de acusação. "E estas são as vítimas que sofreram nas mãos do acusado." As vítimas começaram a depor, e as palavras delas eram como flechas certeiras que atingiam Fernando, enfraquecendo sua defesa. Cada testemunho era mais devastador que o anterior. O advogado de Fernando começou a suar. Ele sabia que a situação estava escapando do controle de seu cliente. Enquanto isso, Isadora olhava para Fernando com um olhar de dor, mas também de força. Não mais uma mulher submissa, mas uma mulher que havia encontrado sua voz. Quando chegou o momento de Fernando fazer sua defesa, ele não sabia mais o que dizer. Ele tentou manter sua postura arrogante, mas a realidade o estava esmagando. Ele olhou para Isadora uma última vez, com ódio nos olhos, mas ela não se intimidou. "Eu sei que você sempre achou que tinha o controle, Fernando. Mas hoje, você vai entender que o seu império de mentiras chegou ao fim." Isadora disse, com uma voz que não tremia. O juiz pediu silêncio na sala, e a sentença foi anunciada. Com base nas evidências apresentadas e nos depoimentos, o tribunal considera o réu Fernando Andrade culpado das acusações que lhe foram imputadas, incluindo abuso, extorsão, corrupção e crimes financeiros. O réu será condenado a uma pena de 35 anos de prisão, com possibilidade de recurso. Isadora sentiu uma onda de alívio. A justiça havia sido feita. Fernando, que uma vez foi seu pesadelo, agora estava sendo levado à prisão, onde pagaria por suas ações. A notícia da condenação de Fernando se espalhou rapidamente por Fortaleza. Isadora e Rafael, finalmente, podiam respirar tranquilos. Eles haviam vencido, mas, mais importante, Isadora havia reconquistado a sua vida. No entanto, o que mais impressionou Isadora não foi a vitória, mas o que ela havia aprendido sobre si mesma. Ela não era mais a mulher que tinha medo de olhar para frente. Agora, ela estava pronta para viver a vida que merecia. Rafael, sempre ao seu lado, segurou sua mão com força. "Você está livre, Isa. Você venceu." Isadora sorriu, finalmente sentindo o peso da liberdade em seus ombros. Ela olhou para o futuro com esperança e confiança. O passado havia ficado para trás, e agora ela tinha chance de recomeçar. Juntos, eles deixaram o tribunal, prontos para começar um novo capítulo de suas vidas.